Existem lugares neste planeta que parecem cenários de filme. Prédios destruídos, ruas vazias, silêncio absoluto. Mas ninguém construiu isso para um filme. Pessoas realmente viveram lá. E o que aconteceu com elas é muito mais perturbador do que qualquer filme. A gente conhece aqueles filmes pós-apocalípticos onde o mundo simplesmente parou. Cidades congeladas no tempo, a natureza tomando conta de tudo, nenhuma pessoa em lugar nenhum. A maioria de nós acha que isso é só ficção. Mas esses lugares são reais. Você pode visitar alguns deles. E quando você os vê, começa a fazer uma pergunta: o que diabos aconteceu aqui? Hoje a gente vai contar os 10 lugares reais que parecem que o fim do mundo já chegou. E ninguém nos avisou. Número 10. Ilha Hashima, Japão. Vamos começar com um lugar que parece ter saído direto de um jogo de sobrevivência zumbi. A Ilha Hashima, também chamada de Ilha Encouraçada por causa do seu formato, fica na costa de Nagasaki, no Japão. Em determinado momento, ela foi um dos lugares mais lotados do planeta inteiro. Sério, mais pessoas por metro quadrado do que quase qualquer outro lugar no mundo. A mineração de carvão trouxe milhares de trabalhadores e suas famílias para essa ilha minúscula. Eles construíram prédios de apartamentos, escolas, um hospital, até um salão de pachinko. A vida estava acontecendo ali. Era barulhento, cheio, movimentado. Aí, em 1974, o carvão acabou. E todo mundo foi embora. Não aos poucos. Rápido. Pegaram suas coisas e foram. E a ilha simplesmente ficou lá, congelada. Hoje, os prédios de concreto estão desmoronando no mar. Plantas estão abrindo caminho pelos pisos. Escadas levam a quartos cheios de entulho. Os corredores são escuros e destruídos. Quando o vento bate do jeito certo, dá para quase ouvir alguma coisa, mas não tem nada lá. O Japão abriu a ilha para turistas em 2009, mas só em certas áreas, porque partes delas são genuinamente perigosas para caminhar. O resto fica exatamente como foi deixado, desmoronando lentamente sozinho. Número 9. Pripyat, Ucrânia. Se você assistiu à série Chernobyl da HBO, já conhece o nome, mas nada te prepara para como é pessoalmente. Pripyat era uma cidade construída especificamente para os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Em 1986, quase 50 mil pessoas moravam lá. Famílias jovens, na maioria. A idade média de um morador de Pripyat era só 26 anos. Um parque de diversões estava sendo construído. A roda gigante estava para abrir numa grande celebração do Dia do Trabalho. Aí, no dia 26 de abril de 1986, o reator número 4 explodiu. A evacuação aconteceu rápido. As pessoas foram mandadas levar só o que precisavam para uns dias. Iam voltar logo, o governo disse. Nunca voltaram. O parque de diversões nunca abriu oficialmente. A roda gigante ficou parada lá, girando levemente com o vento, enferrujando com os anos. Hoje, Pripyat é uma floresta. Árvores crescem pelo chão dos apartamentos. Uma piscina está meio cheia de água verde e azulejos quebrados. Numa escola, máscaras de gás estão espalhadas pelo chão. Ninguém sabe exatamente por quê, mas é uma das imagens mais fotografadas do lugar. Os níveis de radiação caíram o suficiente para permitir passeios guiados. Mas você ainda não pode passar a noite lá, não pode comer nada enquanto estiver lá e tem que ficar nos caminhos. A natureza está engolindo a cidade inteira lentamente e parece exatamente com todo filme de fim do mundo que você já viu. Número 8. Kolmanskop, Namíbia. Imagina abrir a porta de uma casa e encontrá-la pela metade cheia de areia. Não areia nos cantos, areia na altura da sua cintura, entrando pelas janelas, enchendo os cômodos como se alguém estivesse lentamente enterrando o lugar vivo. Isso é Kolmanskop, uma pequena cidade no deserto do Namibe, no sul da África. Foi construída no início dos anos 1900, depois que um trabalhador ferroviário encontrou um diamante na areia. Essa descoberta gerou uma corrida. Os alemães chegaram, construíram casas, um hospital,
um salão de baile, até uma pista de Skittles, que é basicamente uma versão antiga do boliche. Por um tempo, essa foi uma das cidadezinhas mais ricas do mundo. Diamantes estavam em todo lugar. Crianças literalmente engatinhavam no chão à noite, com lanternas procurando pedras brilhando na areia. Depois da Primeira Guerra Mundial, o estoque de diamantes foi diminuindo. Um campo de diamantes mais rico foi encontrado mais ao sul. Em 1954, os últimos moradores foram embora. E o deserto entrou imediatamente. A areia não espera. Ela entra pelas janelas quebradas, por baixo das portas, pelas rachaduras nas paredes. Alguns cômodos estão quase completamente soterrados. Fotógrafos e cineastas amam esse lugar porque a iluminação é incrível. Arquitetura colonial alemã antiga afogando lentamente em areia dourada. Parece algo de um sonho ou de um pesadelo, dependendo de como você vê. Número 7. Centralia, Pensilvânia, Iowa. A maioria das cidades fantasma parece abandonada por causa de algo que aconteceu no passado. Centralia, na Pensilvânia, é diferente. Ela ainda está sendo destruída ativamente. Agora, enquanto você lê isso, em 1962, um incêndio começou no subsolo numa mina de carvão abandonada embaixo da cidade. Ninguém conseguiu apagar. As camadas de carvão continuaram queimando e foram fundo. Buracos no chão começaram a abrir nos quintais das pessoas. Monóxido de carbono e dióxido de enxofre começaram a vazar pelas rachaduras nas estradas e no solo. A temperatura no subsolo chegou a centenas de graus. O governo começou a comprar as casas dos moradores e realocá-los nos anos 1980. A maioria das pessoas foi embora. As estradas racharam e começaram a soltar vapor. Árvores morreram com o calor embaixo. A rodovia que cortava a cidade deformou tanto que teve que ser fechada permanentemente. Partes da estrada antiga ainda existem, cobertas de grafite agora, com vapor subindo pelas rachaduras no asfalto. Parece exatamente uma cena do jogo Silent Hill, e isso não é coincidência. Silent Hill foi supostamente inspirado, em parte, por Centralia. O negócio é que algumas pessoas se recusaram a sair. Até hoje, um punhado de moradores idosos ainda vive lá sob um acordo legal com o Estado. Poderão ficar até morrer. Depois disso, suas casas são demolidas. O incêndio subterrâneo, por sinal, pode queimar por mais 250 anos. Ninguém sabe como apagá-lo. Número 6. Bode, Califórnia, Iowa. Se o velho oeste americano tivesse um fantasma, seria Bode. Essa cidade de mineração de ouro na Califórnia tinha quase 10 mil moradores no seu auge no final dos anos 1800. Era conhecida como uma das cidades mais perigosas e sem lei do oeste. Tiroteios aconteciam o tempo todo. O jornal local supostamente descrevia o lugar como tendo uma reputação de homem mau de bode. Tinha bares abertos a noite toda, casas de jogo e crimes que a pequena força policial não conseguia controlar. Quando o ouro acabou, as pessoas também foram. Os últimos moradores foram embora nos anos 1940 e 50. O estado da Califórnia assumiu e tomou uma decisão bem interessante. Decidiram preservar o lugar num estado de decadência suspensa. Isso significa que não estão restaurando nada, só impedindo que tudo desabe de vez. Então tudo dentro dos prédios, móveis, pratos, garrafas antigas, ferramentas, roupas penduradas em armários, está exatamente onde foi deixado, como se o tempo tivesse simplesmente parado. Caminhando por Bode, você pode ver uma mesa de sinuca num bar. Pode ver uma cama ainda arrumada num quarto de hotel. Pode ver uma sala de aula com cadeiras antigas e um quadro negro. É perturbador porque não parece museu. Parece que todo mundo simplesmente saiu uma tarde e decidiu não voltar. Número 5. Varosha, Chipre. Esse pode ser o item mais assustador de toda essa lista, porque não foi só abandonado. Foi trancado pela força militar. Varosha é um bairro na cidade de Famagusta, no Chipre. No início dos anos 1970, era um dos destinos turísticos mais populares de todo o Mediterrâneo.
Pensa numa mini Miami, hotéis à beira-mar, resorts de luxo, clima lindo. Elizabeth Taylor e Brigitte Bardot passaram férias lá. Era um lugar onde ricos e famosos vinham relaxar. Em 1974, a Turquia invadiu o Chipre. A população cipriota grega de Varocha fugiu em pânico. E aí o exército turco cercou o bairro inteiro com arame. Ninguém podia entrar. Nem as pessoas que moravam lá, nem turistas, nem jornalistas. Só soldados. Por quase 50 anos, os hotéis ficaram vazios. Roupas ainda estavam nas vitrines das lojas. Carros dos anos 1970 enferrujavam nas ruas. Panelas e frigideiras ainda estavam nos fogões das cozinhas. Ervas daninhas tomaram as piscinas. A praia, que era cheia de turistas, ficou completamente vazia atrás do arame militar. Partes de Varocha foram reabertas ao público em 2020, o que causou uma enorme polêmica política. Mas grandes seções ainda estão cercadas. O que existe lá agora é uma mistura estranha do passado abandonado com tentativas de reiniciar o turismo, o que honestamente torna tudo ainda mais surreal. Número 4. Castelo Bannerman, Nova York. EUR. Bem no meio do rio Hudson, em Nova York, existe uma ilha com as ruínas de um castelo. E quase ninguém em Nova York sabe que isso existe. Francis Bannerman VI era um negociante de armas no final dos anos 1800. Depois da Guerra Hispano-Americana, ele comprou uma enorme quantidade de equipamento militar excedente do governo americano. Armas, munição, obuses, e precisava de um lugar para guardar tudo isso. Ele comprou a ilha Polepel, no rio Hudson, e começou a construir um castelo-depósito. Por que não? Ele mesmo projetou, num estilo de castelo escocês, que parece completamente fora do lugar, numa pequena ilha num rio em Nova York. A construção durou anos. Aí, em 1920, parte do depósito de munição explodiu, causando grandes danos. Francis Bannerman já tinha morrido nessa época. Sua família tentou manter a propriedade por um tempo, mas em 1950 houve um incêndio que destruiu o prédio principal. E aí a ilha foi simplesmente abandonada. Hoje, as ruínas ficam na ilha, cobertas de trepadeiras e desmoronando lentamente. Dá para ver do trem que passa pelo rio Hudson, e muitos passageiros nem percebem o que estão olhando. É uma daquelas coisas que fica escondida à vista de todos, a uma curta distância de uma das cidades mais populosas do mundo. Número 3. Dallol, Etiópia. Todos os itens nessa lista até agora foram lugares feitos por humanos que se desfizeram. Dallol é diferente. Esse lugar parece pós-apocalíptico por causa do que a própria natureza decidiu fazer aqui. Dallol fica na depressão Danakil, na Etiópia, um dos lugares mais baixos e quentes da Terra. A temperatura média durante o ano todo fica em torno de 34 a 35 graus Celsius. E isso é a média, não o pico. O próprio solo é uma explosão de cores. Poças ácidas de amarelo brilhante, verde e laranja. Aberturas hidrotermais empurram água quente e ácida pelas formações de sal, criando estruturas de aparência alienígena que borbulham e soltam vapor constantemente. Houve uma vez um pequeno assentamento de mineração aqui, construído no início dos anos 1900 para extrair sais de potássio. Os trabalhadores viviam em condições que eram basicamente brutais: calor extremo, isolamento, zero conforto. Quando a empresa de mineração foi embora nos anos 1960, os prédios foram deixados para trás. O calor, o ácido e as condições extremas vêm os destruindo lentamente desde então. Cientistas estudaram as poças ácidas de Dallol em busca de sinais de vida microbiana e encontraram quase nada. As condições são tão extremas que até bactérias mal sobrevivem lá. É uma das coisas mais próximas na Terra do que cientistas imaginam que Marte pode parecer. Se você mostrasse uma foto de Dallol para alguém e dissesse que é outro planeta, a pessoa acreditaria na hora. Número 2. Craco, Itália. A Itália está cheia de cidades antigas e bonitas.
Krakow é o que acontece quando uma cidade antiga e bonita é engolida pela própria terra. Essa vila medieval no topo de uma colina no sul da Itália tem quase 1000 anos de história. Parece algo de um filme de fantasia. Construções de pedra subindo por uma colina rochosa, uma torre de igreja visível por quilômetros de distância. Em determinado momento, cerca de 1.800 pessoas viviam lá. Aí os problemas começaram. Deslizamentos de terra. A colina em que Krakow foi construída começou a se mover. Em 1963, um grande deslizamento tornou a parte baixa da cidade inabitável. Os moradores foram transferidos para um assentamento no vale próximo. Depois vieram as inundações, depois um vazamento de gás, depois outro terremoto em 1980. Cada desastre expulsou mais pessoas. Hoje, Krakow está completamente vazia, mas ainda de pé, em sua maior parte. Os prédios estão lá, mas rachados, inclinados, deslizando lentamente. A igreja ainda tem seu campanário. As ruas ainda sobem a colina. Dá para fazer passeios guiados, com cuidado, mas você está caminhando por um lugar que é genuinamente instável. Equipes de filmagem amam o lugar. Cenas de 007, Quantum of Solace e outros filmes foram gravadas lá. Parece o cenário de um filme sobre o fim da civilização. Só que a civilização aqui acabou um deslizamento de terra de cada vez. Número 1. O Mar de Aral, Cazaquistão, Uzbequistão. Esse não é um prédio, não é uma cidade, é um mar inteiro, um dos maiores lagos do mundo, que os humanos basicamente deletaram. O Mar de Aral costumava ser o quarto maior lago do planeta. Barcos de pesca navegavam nele. As cidades nas suas margens prosperavam com a indústria pesqueira. Era um corpo d'água real, vivo, funcionando. Aí, a partir dos anos 1960, a União Soviética decidiu redirecionar os rios que alimentavam o Mar de Aral para irrigar campos de algodão no deserto. Foi um projeto de engenharia enorme. Foi também uma catástrofe enorme. Sem os rios alimentando, o Mar de Aral começou a encolher. Lentamente no começo, depois mais rápido. A água foi ficando cada vez mais salgada enquanto evaporava, matando os peixes. A indústria pesqueira entrou em colapso. As cidades ao redor colapsaram também. E aí o mar em si se dividiu em pedaços cada vez menores. Hoje, barcos que navegavam pelo mar ficam enferrujando no que agora é deserto. As embarcações estão a dezenas de quilômetros de qualquer água, sentadas na areia, apodrecendo lentamente. A cidade de Moynak, que costumava ser uma cidade portuária na margem do mar, está agora cercada por um deserto vazio e tóxico. O Museu da Indústria Pesqueira de lá ainda tem fotos e mapas do mar como era antes, que os moradores olham como fotos antigas de algo que não existe mais. A escala disso é difícil de absorver. Não é um prédio ou uma cidade que foi abandonada. É um ecossistema inteiro, uma região inteira, eliminada em poucas décadas. Alguns esforços de restauração reencheram parcialmente a seção norte do mar, mas a parte sul sumiu. É um dos piores desastres ambientais da história da humanidade e ainda parece, até hoje, as consequências de algo de um filme de ficção científica. Esses lugares são um lembrete de que o fim do mundo não precisa chegar de uma vez só. Às vezes ele chega devagar, por decisões erradas, desastres naturais, guerra, ou simplesmente pelo tempo. E quando chega, deixa para trás coisas que parecem mais estranhas e perturbadoras do que qualquer cenário de filme que um designer poderia criar. Porque são reais. Se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo.